começando as 5 chaves da fé. É difícil alguém falar da fé se não tiver fé. É difícil alguém falar de um assunto se ele não domina o assunto. Domina em que nível, meu apóstolo? Dominar no nível da experiência pessoal e também se abrir para aprender e ser mais orientado para que a gente cresça mais abundante em todos os sentidos. Então a gente precisa desse nível de fé, ampliação da nossa fé. E aí a palavra começa lá em Hebreus 11, 32 a 34, que direi mais ainda, pois me faltará o tempo para relatar todas estas coisas. Eu sei, aí ele vai contando, eu sei que existem muitos outros históricos, imagina se eu fosse falar de tudo que aconteceu com Gideão, com Baraque, com Sansão, com Jefté, com Davi, Samuel e de todos os profetas, caberiam aqui? Claro que não. Aí ele diz assim, e os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Aí ele vai dizendo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos dos seus inimigos. Então a gente vai vendo que pela fé a gente pode alcançar qualquer coisa. E nós precisamos entender que existe uma galeria de fé, porque aí ele vai narrar sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Aí vai falar sobre José, Moisés. Aí ele cita no capítulo 30 Josué e depois termina com a mulher que foi transformada, chamada Raabe. Então a fé ela pode ser desatada para qualquer pessoa e as pessoas podem entender e podem receber de uma forma muito, muito consciente de que Deus vai dar um upgrade na sua fé. Seja simples, não seja simples, seja uma pessoa já experimentada, não experimentada, seja uma pessoa que vai para a igreja, que não vai para a igreja, Deus muda o status da fé de todos. O que nós precisamos é ter iniciativas de fé e aí o Senhor vai nos honrando. Jesus estava passando por um momento de teste, ele desceu de um momento de transfiguração e ele entra numa atmosfera diferente, ele traz a atmosfera da glória de Deus e ele se depara com os seus 12 lutando com um endemoniado e o pai do endemoniado, daquele menino, estava chorando copiosamente. De repente Jesus chega e pergunta o que estava havendo e Jesus diz para aqueles discípulos, vocês têm pouca fé. Agora imagine que vexame, os 12 ali trabalhando, os 12 ali militando, um principado confrontando, e Jesus fala, vocês têm pouca fé, vocês são incrédulos. Até quando eu vou trabalhar com essa geração incrédula? Vocês acabaram de descer, vocês 3 desceram do monte e vocês viram a minha glória, vocês viram a transfiguração. Não é possível que alguém veja a minha glória e não consiga arrancar um demônio. Aí Jesus identifica incrédulos, pouca fé. O que eu quero dizer com isso? Lá em Mateus 9, 23, Jesus começa dizendo assim, o pai clama para Jesus, diz assim, Jesus, o que é que eu faço para que o meu filho seja curado? Ele começa a desesperadamente chorar. Jesus fala assim, você precisa de uma porção nova de fé, para você ver o seu filho hoje liberto. Então eu tenho que entender que quando eu recebo uma porção nova de fé, eu sou liberto, as situações complicadas são libertas e aqueles que estão debaixo de opressão de demônios também serão libertos. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí, quando eu creio, eu saio da dúvida. E quando eu saio da dúvida, eu entro no milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Sair da dúvida é uma libertação. O que faz com que a gente não tenha mais êxito em todas as áreas pelas quais nós estamos militando é a dúvida. Quando eu saio da dúvida, eu entro no milagre. Eu contemplo o milagre. Eu quero começar profetizando e dizendo para você que você vai viver muitos milagres.
quando a dúvida for abortada do nosso ciclo, eu preciso entrar em concordância. Eu preciso que alguém, alguma boca de Deus, concorde comigo para que os milagres aconteçam. Jesus entrou em conexão com aquele pai e Jesus disse: olha, se você crê hoje, você vai ver esse milagre. Qual é o milagre? Você vai ver uma libertação no seu território. Quando Jesus libertou aquele menino, Jesus não libertou só o menino, ele libertou aquela família, ele libertou aquele território, ele libertou todas as áreas pelas quais todos estavam debaixo de opressão. Imagine, a cidade toda estava vendo o cenário. Aqueles discípulos tentando arrancar os demônios daquele menino. E Jesus chega e Jesus diz para o pai: você é a legalidade, você é a legitimidade. Olhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, que coisa tremenda, uma libertação de uma pessoa, a libertação de uma família e a libertação de um território. A fé está relacionada com as nossas libertações. Quanto mais liberto você for, mais o conteúdo da fé vai lhe possuir. Quanto mais liberto você for, mais o conteúdo da fé vai lhe possuir. É fantástico isso. Eu gosto dessa afirmação, porque eu sei que Deus vai falando conosco, Ele vai nos tratando, Ele vai dizendo: olha, eu não vou poder nem contar tudo pela fé, porque eu não posso narrar o que aconteceu com Gideão, é muita coisa, com Baraque é muita coisa, com Sansão é muita coisa, com Jefté é muita coisa, e Davi é muita coisa, e Samuel é muita coisa, e os profetas é muita coisa, mas eu sei que pela fé eles venceram. E aí ele vai trazendo a narrativa do que eles venceram e como eles venceram. Tudo é possível ao que crê. Parece uma coisa assim, não é? Meu Deus, se eu tiver fé, o que eu mais preciso para agregar a minha mudança de sorte? Então, a fé são os passos legítimos para todas as conquistas, pequenas e grandes. Eu preciso ensaiar os meus passos de fé. Ainda que a gente não tenha consolidado tudo e do tudo que Deus tem revelado para nós, porque a fé me faz avançar por caminhos e lugares que a minha mente humana jamais pensou em alcançar. Você sabe que Deus lhe tirou do seu território, ampliou seu território, como ele fez em Davi, como está em 1 Samuel, onde ele diz assim: eu tirei os teus pés no meio do charco de lodo, de fezes, e eu coloquei os seus pés sobre uma rocha, e eu ampliei o seu território. E Davi foi ampliado em tudo no campo da fé. Então a fé me faz avançar por caminhos e lugares que a mente humana jamais pensou em alcançar, jamais pensou em ir, jamais pensou em pisar. É o desatar da fé. Você vai dizer: mas é porque eu ando debaixo da sua unção, eu ando debaixo da sua autoridade, eu ando debaixo do seu legado, eu ando debaixo do seu bordão. Verdade, isso também é verdade. Mas nós precisamos desses incentivos de fé, desatar a fé, porque a nossa mente, às vezes, cria uma cumplicidade contra Deus e a verdade da palavra. E aí a gente não entra nesse sobrenatural, onde a dúvida ocupa o lugar da fé, extrai o milagre da nossa vida. Quando na verdade, quando eu sou liberto da dúvida, o milagre me alcança. Quando eu saio da dúvida, eu entro no milagre. Isso para mim é extraordinário. Como Deus tem mostrado, então a fé me faz avançar por caminhos e lugares que a mente humana jamais pensou em alcançar ou palmilhar. A fé, eu vou falar uma coisa agora, você vai me entender só depois, agora você não vai me entender. Por favor, peça a Deus agora uma porção de fé para você entender essa frase que eu vou lhe falar. A fé é uma fábrica de milagres. Se você ativar, você vai contemplar o sobrenatural.
Olha que coisa extraordinária. Isso é voz de Deus para nós. Porque está em Hebreus 11. Eles viraram uma fábrica, um compêndio de milagres. Tudo que eles falavam e faziam geravam milagres. As coisas aconteciam, as coisas se moviam, sobrenatural visitava eles. Então eu quero dizer que para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios, para sua empresa, para sua vida empresarial, para alguns que estão travados, para alguns que não estão entendendo, não estão lendo o que está acontecendo, nesse tempo onde Deus está nos colocando coletivamente em prova, Deus está mandando eu lhe dizer que você vai ser uma fábrica de milagres. Se você souber ativar a sua fé, você vai contemplar o sobrenatural. Isso faz parte daquilo que Deus está querendo nos ensinar. Eu creio nessas verdades. Agora imagine, quando nós éramos batistas tradicionais, nós cantávamos: quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Imagina, se eu começar a contar as bênçãos, os milagres, eu vou ser um contador de milagres. A sua boca vai ter o conteúdo do milagre. Você vai profetizar milagres. Você vai sempre falar milagres. Porque eu quero afirmar a você que você tem mais milagres para contar do que desgraças para relatar. Sua boca tem que ser cheia e ornada dos milagres de Deus. Ah, meu apóstolo, mas eu passei. Tem milagre, mas tem uma situação. Tem milagre, mas tem milagre. Tem mais milagre para contar do que desgraças para relatar. Nós precisamos entender isso. Comece a relatar os seus milagres que você vai ficar surpreso. O problema é que a murmuração tem ocupado o lugar da bênção que Deus quer destilar para cada um de nós. Então, a fé é uma fábrica de milagres. Eu preciso entender isso. Você falar o óbvio não é fé. Não é fé. Você falar o que você se move, como você se move, no natural, não é fé. Eu quero dizer para você que fé vai nos levar a um conhecimento mais profundo, a trazermos à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. O que não pode, o que não pode estar vendo, eu não estou vendo nada. Isso é fé. E eu estou sustentando a minha confissão. Isso é fé. Então, Hebreus 10, 23 diz assim: se você segurar firme aquilo que você está confessando, eu sou fiel, ok? E eu vou cumprir esta palavra na sua vida. Porque se você ficar segurando o que você está falando, você está detectando fé. Então, eu quero entender que o que eu não estou vendo e eu estou sustentando na minha confissão, eu estou trazendo a esperança para o meu território e a fé será desatada. Então eu preciso entender isso. É o que eu não vejo, mas é o que eu creio. Eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Isso é decreto. Aí eu vou entendendo o que eu não estou vendo, eu tenho que chamar a existência. Eu não posso trabalhar pelo óbvio, senão eu anulo o campo da fé. O milagre da sua vida não é aquilo que você estava lendo. O milagre da sua vida, o maior milagre da sua vida, está sendo desenhado, confeccionado por Deus para ser derramado sobre você, que só a sua fé tem a autoridade de buscar este milagre no fundo espiritual e trazê-lo para o mundo físico. Por isso que nós precisamos treinar. Os opositores da nossa fé vão dizer algumas coisas. Então, observe se você está nesta relação. Se você estiver nessa relação, eu quero parabenizar você,
Você é um homem de fé, me dá sua mão aí, isso. Você é um homem de fé, vamos lá, me dá sua mão. Você é uma mulher de fé, você é um líder de fé. Eu quero lhe parabenizar. Se você estiver nessa cultura aqui dos opositores, onde eles vêm, eles querem plantar uma semente de dúvida para que o milagre não entre. O que é que eles dizem? Eles dizem assim, mas ninguém está vendo isso que você está vendo. Eu não estou vendo como você está vendo. Você não está vendo demais, não. Se você estiver nisso aí, eu quero já lhe parabenizar. Você está vendo o que os comuns não estão vendo. Esses pessimistas são chamados opositores do seu sucesso. Não existe nenhum sucesso legítimo sem estar plugado no campo da fé. Então esses opositores vêm dizendo, isso aí é loucura que você está fazendo, viu? É loucura, olha o que você está fazendo. É loucura. Eu não estou falando de um pai, de uma mãe corrigindo um filho. Eu estou falando de pessoas maduras e pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, têm intimidade com Deus, ora, jejua e vem trazendo essa atmosfera de glória, e os opositores trabalhando, dizendo, não vai dar certo, cuidado, isso é loucura, olha, isso é insanidade, você é um insano. Sou mesmo. Se eu fosse ouvir alguns conselhos, eu não estaria onde eu estou. E lhe digo, me arrependo de ter ouvido alguns conselhos, porque eles frearam muitos processos da minha vida. Não é culpa deles, é minha. Porque eu não voltei a minha atenção dobrada para aquilo que o meu rei, o meu Senhor e a sua palavra estavam declarando para mim. Seria muito maior, muito mais intrépido, muito mais conquistador do que eu sou hoje, se eu tivesse ouvido menos esses opositores que hoje nem estão comigo, e eu tivesse dado mais atenção àquilo que o Eterno estava falando, estava queimando no meu peito. Então eles dizem, olha, isso é insanidade, isso é um absurdo o que você quer fazer. Olha, se de Abraão, a era de Yeshua, eles parassem para ouvir opositores, eles não estariam na galeria da fé. Nós não somos contemplados e mais abençoados porque a gente tem ouvido muitos opositores. Opositores, essa palavra oposição, talvez você não goste. A palavra para Satanás é opositor. Todo opositor tem uma semente de Satanás querendo parar você para que você não conquiste. Todo opositor é usado por Satanás para que você não avance. Por isso que muita gente, eu quero até dizer para você, que o Senhor vai lhe restituir. Então nós precisamos ser mais audaciosos, mais corajosos e caminharmos no mundo da fé. Você foi chamado para andar em fé. Se não fosse para andar em fé, você não estava na igreja. Você não lia a palavra. Você não ia se debruçar nos valores do reino. Você não iria ver pastor, homem de Deus, homens nascidos de novo, libertos, curados, transformados, restaurados e cheios do poder do Espírito Santo. Então precisamos saber quem nós somos. Ora, é melhor estar lá na frente porque Deus me alcança, porque eu estou muito atrasado, senão eu não alcanço Deus. Descubra quem você é nesse processo. Isso vai fazer parte da ilógica. Isso não tem lógica nenhuma. Você está fazendo essas coisas? Não tem, porque fé não tem lógica. Fé não é ciência exata. Fé não bate 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 são 4. Fé não tem lógica. Fé é um absurdo. É você declarar e fazer coisas que os humanos e os comuns não fazem. É você se mover de direito e de fato no sobrenatural, crendo que você se aproximou de Deus, sabendo que Ele existe, está guardando o seu galardão e te dando dons e talentos para que você desate. Eu quero dizer para você, meu filho, que a fé todo mundo pode ter, mas em uma dessas palavras você vai descobrir que a fé para milagres e a fé para sobrenatural é um dom divino. Hoje a dúvida vai sair, o milagre vai entrar. Nós vamos ser de direito e de fato colecionadores de milagres. Deus vai fazer isso na minha vida, na sua vida, porque Ele é bom. E Ele vai nos ensinar
a viver esses princípios. Então, a fé precisa ser assumida. E se você faz parte desse compêndio dos opositores, minha mãe linda, Guilmar Terra Nova, mulher de fé, quero parabenizá-la. Eu quero dizer para você que hoje Deus está dizendo: bem-vindo, filho. Você está sendo honrado por mim. E eu, como um pastor sobre a sua vida, que tenho direito e bordão sobre você na questão espiritual de ensino, eu quero lhe declarar, homem e mulher de fé, que Satanás não vai roubar a cultura do reino em você, porque ninguém pode se mover neste reino, nem ter nada da parte de Deus, se a fé não estiver ativada. Tudo é possível ao que crê. E aquele que crê não será envergonhado. Aquele que crê não será confundido. Eu preciso estabelecer isso dentro de mim, e hoje Deus vai injetar fé no seu espírito. Você vai olhar para o seu território, vai profetizar, e você vai ver esses milagres se manifestando. Eu coloquei aqui até um testemunho pessoal. Quando eu comecei o templo da Joaquim Nabuco, eu entrei naquele terreno da Ponta Negra, não era nosso, eu ungi aquele terreno, eu caminhei naquele terreno, eu tirei a sandália naquele terreno, eu andei descalço naquele terreno, eu tive que arrancar os espinhos dos meus pés depois de todos os atos proféticos que nós fizemos ali, ungimos aquele terreno. Falei para a igreja por fé, a igreja ficou louca. Uma pessoa que era advogado, uma pessoa muito bem conceituada, me disse: eu não vou ficar nesta igreja, o senhor é louco. Eu disse: meu filho, muito bem ido, porque eu não preciso de um opositor aqui dentro. Eu tenho que encontrar pessoas de fé que concordem comigo os absurdos que nós estamos falando. Nós não tínhamos templo, nós tínhamos um lugar alugado na Joaquim Nabuco para 930 pessoas, improvisadas para 1000 pessoas, uma agonia, um ambiente. E nós ali, apertados, eu fazia 5 cultos. Cheguei a fazer mais do que isso, para poder suprir as necessidades, era uma loucura. E eu comecei a declarar, fiz até maquete sem ter o terreno. E Deus me deu o terreno. Deus me deu os aliados. Deus trouxe pessoas que nem eram convertidas, que hoje são de Deus e sustentáculos do meu ministério. Colocou ao meu lado e fez com que aquele templo fosse levantado. Tudo debaixo de milagre. O teto debaixo de milagre, o nosso piso debaixo de milagre, as paredes debaixo de milagre. Tudo debaixo de milagre. Por quê? Porque tinha uma ação de fé e tinha umas pessoas que vinham se aliar conosco. Viam pessoas se aliarem conosco. Porém, meu filho, os opositores, Deus foi tirando. Depois um deles, esse que foi o primeiro que fez até um levante, veio chorando dizendo: apóstolo René, o senhor é homem de fé. Eu digo: sou um homem de fé. E eu quero fazer uma declaração para você. Declarei sobre ele bênçãos. Porque nós somos assim, nós entendemos que a oposição acelera o nosso processo. Quer ser mais acelerado nas suas conquistas? Deixa os opositores chegarem. Você vai correr mais rápido. Você vai pensar muito mais na sua estratégia. Você vai colocar fé no seu coração, porque onde estiver esse louco, onde estiver essa pessoa absurdamente rejeitada socialmente e até no campo da fé, onde tiver este louco, está aí a assinatura de que você é a pessoa certa para conduzir um rebanho debaixo do sobrenatural. Que você é a pessoa certa para indicar futuro e destinos para os seus discípulos. Porque onde estiver um louco, está aí um apaixonado por Deus. É apaixonado por Deus? Esse território será ornado de fé. Esse território vai viver o sobrenatural. Aí você vai dizer: meu apóstolo, eu já sou uma pessoa avançada em idade. Deus nem dá bola para isso. Meu apóstolo, eu não tenho nem mais condições, eu não tenho nem mais saúde. Deus não dá nem atenção para isso. Vou falar uma coisa para você: se Deus fosse observar para isso, Ele não chamaria Abraão com 75 anos de idade. Deus coloca a fé onde Ele quer, e onde tem uma pessoa disponível para receber a fé de Abraão. Você vai dizer: por que Deus não colocou a fé antes? Por 2 motivos. Primeiro, porque não é da sua conta.
E segundo, porque Abraão não estava preparado para receber a fé de Deus no coração. Recebeu na hora que Deus quis. Não interessa a sua idade para começar. O novo de Deus se inaugura na vida de quem está disponível. Se você está disponível, se você está aberto, Deus vai derramar essa fé no seu coração. Querido, preste atenção. Essa fé vai ser para mudar a sua vida pessoal, familiar, para mudar a sua vida institucional, para mudar a realidade da sua empresa, dos seus negócios, das suas finanças. Deus está dizendo para você hoje, eu quero te levantar, porque tudo é possível ao que crê. E quando ele falou isso, ele falou para um pai que tinha um filho endemoniado, e esse demônio perturbava tanto a vida da família como da geografia. Quando Deus desata a fé em nós, tudo que nós temos e somos recebe libertação. E eu quero dizer para você que Deus quer nos motivar hoje, sim. Deus nos quer levantar em fé, sim. Deus quer mostrar quem nós somos nele, sim. E Deus quer inaugurar o novo dele na sua vida, quer. Eu quero falar para você, porque agora eu vou te entregar uma chave, porque você precisa ser alimentado em fé. Você precisa entender o que Deus está falando, que os opositores vão bater em retirada, e você vai viver o melhor de Deus, o melhor tempo de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, porque Deus sabe abrir caminhos onde não tem e fazer o sobrenatural do natural. Quando você olha para Deus, tudo que é natural para Deus é sobrenatural para nós. E esse natural de Deus que vai cair agora no nosso sobrenatural. Nós vamos ficar assim, meu Deus, que foi isso? O meu natural virou sobrenatural. Como é que eu vejo isso, meu apóstolo? A fé nos motiva. E ela eclode dentro de nós para conquistas que são inéditas. A fé nos motiva. Quando você está em fé, você está motivado, as pessoas ao seu lado, elas são contagiadas. É uma adrenalina. Meu Deus! E você começa a contagiar todo mundo. A fé é contagiante. A fé é contagiante, meu irmão. Eu estou te contagiando agora. Você vai contagiar dezenas e centenas de pessoas. É contagiante. Aí você vai entender que a fé está no campo da minha declaração. Porque há poder na nossa palavra e há um milagre na nossa boca. Há poder na nossa palavra, há um milagre na nossa boca. Precisamos fazer um bom uso deste poder para que o milagre se manifeste. Eu preciso entender isso. Eu preciso tomar posse disso. A fé é casada com o poder da palavra. Quando você libera a fé casada com o poder da palavra, você vive o milagre. Você tem que usar a palavra. Tem gente que não sabe orar, gente. E Deus ouve, porque ativa a fé. Tem gente que não conhece. Tem gente que não conhece 10 versículos bíblicos e ora os 3 versículos que conhece. E Deus ouve. Eu estou falando para homens e mulheres destros da palavra. Escute agora. A fé casou com a palavra. E a palavra da fé, ela ressuscita. A palavra da fé, ela molda. A palavra da fé, ela redesenha, reorganiza. Então, quando eu falo em fé, alguma coisa acontece. Eu quero declarar que você e a sua casa hoje vão passar por um upgrade de fé. Você, seu esposo ou sua esposa, seus filhos, todos vão passar por uma transformação, por um crescente. Será pessoal, será familiar e será territorial. Deus fará isso porque tudo é possível ao que crê. Jesus, olhando alguns discípulos lá em Mateus 14, 22 a 34, Jesus está em meio de uma tempestade. Jesus ia para Gadara para fazer a maior libertação da história de 10 cidades que estavam oprimidas pelo gadareno. E quando Jesus está ali no barco, houve uma grande tempestade. Ventos fortes, muito fortes. A onda veio e cobriu o barco e Jesus dormia. Presta atenção. Jesus dormia no barco onde o texto diz, a água entrava no barco.
passava por cima, e Jesus dormindo. Jesus, preste atenção, dormindo em um barco onde estavam pescadores. Jesus deve ter pensado, aqui só tem expert do mar. Só tem líder do mar. Aqui, se eu perguntar a Pedro qual é a logística do mar, Pedro vai dar para mim um coach de como viver no mar. Como nadar, como pescar, o melhor horário, como vencer as ondas difíceis, como vencer as tempestades. Porque você acha que Pedro não tinha passado por tempestades, que Pedro não tinha passado por ondas bravias, que Deus não tinha passado por momentos de angústia na pescaria, que Pedro não tinha passado por frustrações, que Pedro não tinha passado por medos, que Pedro era o coach, Pedro era o instrutor, Pedro era o mestre, Pedro era o palestrante do mar. Jesus entra ali e ele descansa, e ele dorme, porque ali estava Pedro, Tiago, João, do barquinho, estavam ali os outros que também tiravam a vida da pescaria, estavam ali aqueles que faziam os trâmites de um lado para o outro, pescando e trazendo a relação da pescaria para a comunidade. Eram ricos, entre aspas, eles eram prósperos, eu afirmo, para que pudesse tanto suprir as necessidades daquele povo, como entender da logística do mar. Então Jesus vai ali e dorme. E quando Jesus é acordado exatamente pelos pescadores, pelos donos da logística, pelos palestrantes, pelos experts, por aqueles que entendem muito, por aqueles que podem muito, por aqueles que sabem muito. E Jesus acorda, ou é acordado por eles, dizendo: não deixe que a gente morra, porque essa tempestade é para a morte. Jesus se levanta e diz: por que vocês são tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Me diga, meu irmão, isso é hora de alguém acordar para dar curso de fé no meio da tempestade. Isso é hora de alguém se levantar para ministrar fé no meio dos ventos fortes, sendo engolidos, naufragando, afundando. E Pedro disse: desta logística de afundamento eu não entendo. É sobrenatural o que está acontecendo. Não é normal. Você sabe o que era? Jesus estava indo para uma libertação de cidade, uma libertação daquelas 10 cidades. Jesus estava indo para fazer algo sobrenatural, a manifestação de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E Satanás diz: vou interromper. Era tão atípico que os logísticos disseram: temos que acordar o especialista da fé. E Yeshua se levanta, dando curso de fé. Por que vocês são tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Homem de pouca fé. Era para Jesus levantar e dizendo: tempestade, para agora. Olha, mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Vamos. Jesus, ei, vamos lá. Cadê a fé de vocês? Vocês têm fé para entrar no barco, vocês têm fé para rasgarem o mar, vocês têm fé para pescar, vocês têm fé para, mas na hora da tempestade atípica, do momento diferente, vocês são tragados, vocês são engolidos e vocês depõem a fé que têm. Use a fé que vocês têm. Homens de pouca fé, eu quero declarar para vocês, aí Jesus falou, né? Que vocês agora vão ter uma fé diferenciada. Observe, e disse: mar, aquieta-te. Tempestade, vento, cala-te. E o vento e o mar se aquietaram. Aí eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Claro, é o novo logístico, é o patriarca da fé. Quem tem mais fé do que Jesus? Jesus confiou na fé deles e teve que ser acordado por eles. Mas Jesus acordou com o grito deles e os colocou para dormir em fé por ele.
Então quero dizer para você que tem muita coisa que você não está crendo, porque está tudo agitado, está tudo perturbado, está tudo fora do controle. Meu Deus, Jesus está falando, ei, me chame, porque eu estava acreditando o crédito profético que eu tinha dado a vocês até aqui. Eu tinha colocado, empenhado esta fé em vocês, daquilo que vocês já conheciam de mim, pois agora eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou acordado, eu estou presente, eu estou antenado, eu estou vendo tudo, e eu vou dizer para essa situação que está embaralhada, que está perturbativa, que está vindo, entrando nas cidades, nos estados, nas nações, que tem uma composição de fé hoje diferente. Eu estou vindo, acordado e chamado por vocês, para que vocês entendam que há uma logística superior, há uma logística sobrenatural, há uma logística de entendimento. Vocês têm até um nível, mas o nível completo quem tem sou eu. Eu vou mudar o seu raciocínio, eu vou mudar a sua forma de fazer, a sua forma de agir, porque você vai ver que a partir de hoje eu paro essa situação complicada e eu digo para você, onde é que está a sua timidez? Onde é que está a sua fé? Timidez e fé não casa. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não agiram? Por que vocês não atuaram? E Jesus diz, pois agora eu vou arrancar essa timidez, medo de vocês, e eu vou plantar em vocês fé. Para quê? Para que você arranque a timidez, deponha a dúvida e entre no milagre, e o sobrenatural te contemple, e o sobrenatural te mostre que Yeshua é o dono da logística perfeita, que Yeshua tem uma palavra de destino, uma palavra de poder, de autoridade, de unção, de mudança. Ele reformata tudo. Todo mundo, tem muita gente enganado com Jesus. Jesus entende de tudo, Jesus entende de toda a logística, porque antes do mundo ser criado, ele já foi formado em amor para governo de todas as coisas. Então ele domina. Quem pode dominar todas essas situações na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, no que você tem, no que você é, na sua empresa, meu irmão, na sua célula, nos seus 12, ele está dizendo, eu vou colocar algo novo, uma fé nova em vocês. Quem era para estar dormindo no meio do mar? Era Pedro e Jesus acordado, mas Pedro estava acordado e Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque a gente descansa na fé de outro, quando na verdade o outro não sabe agir em fé por nós. Jesus deu a maior lição. Eu quero tomar a direção de volta. Eu quero ser Senhor de novo. Eu quero governar. Eu quero liberar fé para vocês. Me diga, meu irmão, o melhor lugar de se fazer fé, de gerar fé, o melhor lugar de se ministrar fé e ânimo é no meio da tempestade. Eu amo esse texto, essa escritura. Mateus 14, 22 a 34. Eu amo, porque é no meio da tempestade que nascem os homens de fé. É no meio dos ventos fortes que nascem os homens e mulheres que mudam destinos. É no meio da tempestade. Jesus diz, eu sou o dono da logística agora. Vocês entendem de barco, vocês entendem de mar, vocês entendem de pescaria, vocês entendem de momentos difíceis, mas vocês não entendem de levante de Satanás na geografia. E eu sei que quando nós entrarmos no portal da cidade, vai ter uma novidade na entrada da cidade, porque vai haver libertação. Você sabe o que é que Jesus está nos dizendo? Que essa logística agora é dele. E que nós vamos receber um novo nível de fé. E que ele, como está acordado, ele vai dizer para todas essas situações terríveis, vocês param, agora. Porque eu sou o Senhor sobre tudo e sobre todos. Tudo é possível ao que crê. E tudo é o que, meu apóstolo? Tudo é tudo. Quando eu coloco no tudo um mais, eu anulo o milagre que está por vir. Tudo é possível ao que crê. Tudo, tira o mais. Tudo. Mas tudo! Deus vai mudar o seu status.
Olha só que absurdo. Físico, emocional, espiritual. Deus vai mudar o seu status. Deus vai derramar uma porção de fé, porque ele foi acordado e começou a ministrar fé sobre eles. E vai ser sobrenatural que vai acontecer na sua vida. Qual é a chave de hoje, meu apóstolo? Tudo é possível ao que crê. A fé é uma fábrica de milagres. Se você ativar, você vai contemplar o sobrenatural.